Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estamos aqui com a minha irmã, eu sou a Gabriela, essa aqui é a Raquel. E nós vamos nesse vídeo falar sobre uma meditação ali de Pentecostes, né? Pegando aquele estilo que a gente adotou ali no último vídeo com o irmão Diego, a gente pensou em trazer duas perguntas e aí abrir uma discussão a partir disso, né? Então, a primeira pergunta que a gente trouxe aqui para a meditação é como o Pentecoste se aplica na nossa vida nos dias de hoje, não é mesmo? E eu acho que é muito importante a gente meditar sobre as solenidades, sobre as festas, esses acontecimentos bíblicos e trazer para a nossa realidade, pensar como isso se aplica, como a gente faz quando medita os mistérios do Rosário, porque isso traz uma certa proximidade, a gente consegue realmente ver toda a história da salvação e aplicar isso na nossa vida diretamente. Eu vejo assim, Pentecostes, né? A gente pensa muito no Espírito Santo. Eu percebo que a gente, né, pelo menos os católicos tradicionais, eu não sei, eu acho que os carismáticos não pecam muito nisso, mas a gente não dá muita atenção para o Espírito Santo, né? Quando a gente fala assim, é sempre mais Deus Pai, e Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente às vezes não conversa muito sobre, né? Quando é Deus Pai é mais fácil você observar na obra da criação, no universo, quando você vai ver as paisagens lindas, você estuda sobre ciência, o corpo humano, astronomia, você percebe a grandeza de Deus Pai ali. Deus Filho, em Jesus, a gente pensa, quando faz a leitura dos evangelhos, na vida dos santos, ele sempre esteve muito presente também, quando ele dá suas revelações para os santos também, também é mais fácil de pensar em Deus Filho, né? Mas em Deus Espírito Santo, né? Como que ele está presente na nossa vida? É uma questão muito interessante, na verdade, né? Como alguém que já foi em alguns retiros carismáticos e tudo mais, a gente realmente tem uma expressão de que você tá bêbado no Espírito Santo, né? Então, eles realmente valorizam muito essa questão do Deus Espírito Santo. E a gente não percebe porque a gente tá nesse período histórico do Deus Espírito Santo, no sentido que foi ensinado para mim no período que eu tava mais intensamente estudando, que existem três grandes períodos. O período de Deus Pai, que é aquele momento que a gente pensa, não, do Gênesis, do Êxodo, bem do Antigo Testamento, quando ainda não tinha chegado a encarnação de Deus Filho, né, Jesus Cristo. Tem esse tempo de Deus Pai. A gente depois tem o tempo de Deus Filho, que foi o mais curto, que é o período em que Jesus estava aqui, dentre nós, conosco, carne e osso, juntando os apóstolos, os discípulos, então por volta de uns 33 anos, né, como a gente bem sabe. E agora a gente entra, e a partir disso a gente entra no tempo do Espírito Santo, que foi o momento que a gente vê nas leituras da Ascensão. Ele fala, eu tô indo agora, mas eu vou voltar para deixar com vocês o Espírito Santo. E como a gente entende isso? O Espírito Santo as pessoas acham às vezes que falam, por exemplo, a questão de, não, foi uma coincidência. Ah, não, foi um sexto sentido. Ah, não, foi uma impressão que eu tive. Foi a energia do universo, gente. Isso é que o povo mais fala. E no fim, a gente peca nesse sentido, porque são a ação do Espírito Santo. Tantas as orações que a gente reza do Espírito Santo é inspirar as nossas ações, inspirar as nossas palavras. É aquela voz da sua consciência, é o mais profundo da sua consciência. Eu falo assim, meu, tem alguma coisa errada. Ou não, eu devia estar fazendo isso. Ou não, não devia estar fazendo isso. Então, como se fosse aquela voz, a sua interior, né? Da mesma forma que Deus Pai está por nós, é o Criador, Deus Filho estava entre nós, está entre nós, e Deus Espírito está dentro de nós. Então, é como se fosse o Espírito. A gente, afinal, é feito da parte biológica, feito com alma e feita com espírito, é o que difere a gente dos animais. Diferente dos animais, a gente tem a parte do espírito, a gente teve o sopro, o ruá, né? Como a gente aprende no Gênesis. A gente teve esse sopro diferente de todas as outras criaturas. Então, a gente não existiria sem a ação do Espírito Santo. Não existiria essa racionalidade, não existiria a consciência, não existiria a moralidade, é tudo ação do Espírito Santo. Então, principalmente quando a gente fala na questão dos dons.
Então, por exemplo, você fala assim, não, cara, eu sou muito boa em, sei lá, fazer bolo. Então, eu sou ótima em fazer bolo. E a gente tende a assumir esse tipo de habilidade, de talento, exclusivamente para nós mesmos. Não, eu faço bem bolo porque eu faço bem bolo, entendeu? Eu tenho mão para isso. Mas no fim, é um dom, todo dom é dado para nós. Por isso que a gente fala os dons do Espírito Santo. A gente resume ele a sete, mas a gente sabe que sete é muito pouco. O Espírito Santo dá infinitos dons pra gente. Até a sua habilidade de fazer bolo muito bem. Ela veio de algum lugar, ela foi dada a você pelo Espírito Santo. Então, ele tem esse tipo de atitude muito discreta. Que se a gente não presta atenção, a gente negligencia, né? Que nem é uma coisa que a Bia estava falando, né? Justamente sobre essa questão de os católicos tradicionais, pelo que a gente vê, pela ideia que a gente vê, parece que ele é mais deixado de lado. Coitadinho do Espírito Santo. Diferente dos carismáticos. Os carismáticos, não, porque é o Espírito Santo, somos bêbados do Espírito Santo. E aí você. Aí a medida. É muita animação. Existe muita energia. Mas eles sabem ver o no pequeno. Eles podem ser super, hiper, mega animados, mas eles sabem ver os detalhes. Cada detalhe da sua vida, você fala assim, tem ação do Espírito Santo aí. Pois é, porque eu não sei você, né? Mas quando eu fui crismada e eu recebendo os dons do Espírito Santo, eu achava que havia os poderzinhos, né? Não sei, eu ia começar a falar outras línguas, que os apóstolos, né? Exato, não, na ideia que eu tinha, o Papa, na hora que ele virava Papa, ele recebia todos os dons, ele falava todas as línguas, essa é a ideia que eu tinha. Eu assim, nossa, ele vai falar espanhol, agora ele vai falar português, vai falar inglês, vai falar espanhol, vai falar tudo. Mas é um pouquinho mais sutil que isso. É isso, é claro que é isso, os apóstolos receberam isso, realmente, a gente lê ali no Evangelho, né? Nos Atos dos Apóstolos, é exatamente isso que aconteceu, né? Mas na nossa vida é como a Raquel falou, né? É uma coisa sutil, é o vento, é aquela brisa, é aquela intuição, aquele sexto sentido. E quanto mais aberto a gente está a essa ação do Espírito Santo, mais a gente se larga e fala, olha, Senhor, que nem ontem, né? Estávamos cantando na missa, e aí chegou o momento que eu não tinha mais voz, falei, Espírito Santo, eu sei que o Senhor me deu o dom de cantar, de conseguir cantar, tocar, enfim, esse dom da música. Mas olha, venha comigo, canta comigo, me ajuda a cantar pro Senhor. Eu sempre falo isso, sempre antes de começar uma missa. Porque, e aí você tira isso, como você disse, né? De você, não é só você, não é o seu dom, é o dom que ele te deu, que ele pode potencializar. Isso é uma coisa muito linda, quando a gente toma consciência disso, né? E até uma questão, até você falando, tipo, não, na leitura de Pentecostes a gente vê, né, que os apóstolos, eles tiveram esses dons mesmo da linguagem, eles falavam outras línguas, a gente pode até perceber na questão de, naquele contexto, aquilo precisava acontecer. Então, imagina, pega 2000 anos atrás, gente, não tinha internet, não tinha um Google Translator. É verdade. Como é que eles iam pregar sem saber falar a língua dos diferentes povos? Então, imagina, eles foram desde a Índia, desde lá daqui da Ásia Leste, foram até a extremidade da Europa, na Península Ibérica, até ali naquele pedaço da África, que devem ter descido pra caramba, né? Devem ter ido até o finzinho da África. Então, eles precisavam falar todas as línguas. Precisavam naquele contexto. Naquele contexto. E nesse contexto, a gente não tem necessidade de ter essas coisas. A gente ouve muitos absurdos, né? A gente sabe da história dos místicos, sabe algumas histórias dos santos, que também é muito importante. Os santos, eles têm aqueles dons do Espírito Santo, eles ganham destaque por ação do Espírito Santo. Então, os mártires, não tem como você se tornar um mártir 100% sem ação do Espírito Santo. Então, existem momentos que é necessário. E, geralmente, ele está sendo necessário, essencial nos momentos pequenos. Hoje em dia, tudo é mais discreto, tudo uma brisa. Que também tem muitas referências na Bíblia, né? Eu só não vou lembrar qual era aquela passagem. Era Isaías? Eu não vou lembrar se era Isaías. Depois a gente pesquisa, né? Tem que estudar mais. Exato. Bom, e para a nossa segunda pergunta, como é que Nossa Senhora se encaixa nisso, né? Nesse contexto de Pentecostes? Eu escrevi um pouquinho sobre isso na coluna desse mês, e é o que eu imagino, né? Pensando ali sobre toda a paixão de Jesus, toda a parte da ressurreição, imagina o coração dos apóstolos, como é que estava a mente daqueles meninos, né? Meninos.
o mestre deles, eles largaram tudo para seguir o mestre por 3 anos, passaram ali o tempo aprendendo, não entendiam metade das coisas que ele falava. E aí ele foi crucificado, morto daquela maneira, assim, era mais vergonhosa de você ser executado. E depois ele volta, e você percebe, ele ressuscitou, é o Senhor mesmo. Ele voltou Voltou! Depois de toda aquela desconfiança, eles perderam a esperança, abandonaram o Senhor, depois ele volta, e ressurgiu, e aí ele ascende aos céus e deixa eles ali com a missão de seguir, né, a construção da igreja. Espalhar a palavra. Espalhar a palavra, exatamente. Imagina o coração desses meninos. Exato, porque eles não entenderam que palavra é. Você vai, Senhor, você explicou pra mim que palavra que eu tenho que evangelizar, que eu não entendi nada. E aí eu vejo Nossa Senhora observando tudo aquilo. Ela que, assim, recebeu o Espírito Santo no momento da anunciação, imagina, né? Quando ela disse o seu sim, que certamente foi também, ela foi inspirada pelo Espírito Santo para dar aquele sim, porque imagina o tamanho daquela missão de ser a mãe do Salvador. Com certeza, ela, cheia de graça, aquele sim dela veio com a potência, a força do Espírito Santo também. E aí o Verbo foi encarnado em seu seio virginal pela ação do Espírito Santo. Então ela sempre esteve, esposa do Espírito Santo, sempre esteve próxima do Espírito Santo. Ela certamente conhecia ele intimamente e ela sabia, ainda mais assim, depois da promessa de Jesus de que ele enviaria o Espírito Consolador. Eu imagino ela, assim, consolando os apóstolos e falando, olha, virá o Espírito Santo também, reforçando a promessa do seu filho e acolhendo os apóstolos e também rezando muito para que venha o Espírito Santo. E é por isso que a gente pede, né, as orações para ela, né, falando, mãe, eu sou muito indigno, eu não sei rezar direito, a senhora pode me ajudar, sabe, pedir pro seu esposo, pro Espírito Santo, para que ele venha e me ilumine, por favor. E eu acho que sempre foi esse o papel dela, ela esteve ali, foi ali que o padre ontem estava falando na homilia, né? Pentecostes, foi ali o início da igreja mesmo, foi ali que após os apóstolos receberam o Espírito Santo, que eles saíram ali evangelizando, espalhando a palavra, e Nossa Senhora, é claro que ela tinha que estar ali presente naquele momento super importante, certamente ela pediu, venha Espírito Santo, ilumine a cabeça desses meninos, não é mesmo? Que viraram os filhos dela. Que viraram os filhos dela. Ela também. que assumiu o papel como mãe da humanidade. Ela que assumiu esse papel depois como rainha também do céu e da terra, mas principalmente esse papel como mãe, aquela que intercede, aquela que cuida, aquela que você fala, eu não aguento mais, e aí é aquela pessoa, a mãe, você sempre corre pra sua mãe quando você tá cansada da vida, quando você não aguenta mais, quando você tá em algum impasse, sabe? Quando você tem algum obstáculo na sua mente, você, meu Deus, eu preciso da minha mãe agora, nesse momento. Ela tem esse papel próximo, aquele papel de consolador, né? É como se ela tivesse... Foi inspirada, né, pelo Espírito Santo naquele momento de Pentecostes, né? O Espírito Consolador. Então, ela assumia muito esse papel. E, assim, ela, como criatura perfeita, né? Como deixar ela mais próxima de nós. Né? Ela era como a gente. Não que Jesus não fosse, mas eu acho que é um pouquinho de trapaça falar que Jesus era como a gente. Porque Jesus também é Deus, né? Então é um pouquinho, é um nível assim, um pouquinho acima. É diferente. É um pouquinho diferente. Nossa Senhora já tá mais próxima, ela é criatura, que nem a gente. Ela é criatura que nem a gente. Então, exatamente. Ela tem essa proximidade, ela conhece, ela sabe da nossa limitação, porque ela também, como criatura, tem essas limitações, apesar de ser perfeita. Exatamente. É um papel assim. É que nem o que eu falo, né? Às vezes você tá com medo de falar com seu pai, aí você pede pra sua mãe: ô mãe, fala com o pai, por favor. A gente vai daquele jeitinho, a mãe tem aquele jeitinho. Vai assim, não, peraí, deixa comigo. Sim. Desde que ela fala, né? Desde que ela pede lá. Ela vai pedir melhor que a gente. Vai pedir melhor. Ela pede melhor que a gente. Bom, é isso, pessoal, a nossa reflexão sobre Pentecostes para esse mês. Vamos rezar para que o Espírito Santo esteja sempre presente entre nós, que nós sejamos abertos à ação dele e deixemos ele aparecer, né? E não assumamos que é sempre a gente, mas também vamos compartilhar um pouquinho dessas coisas com o Espírito Santo, né? Que nos dá todos esses dons maravilhosos. E que está sempre presente, e a gente não dá atenção para ele. Vamos dar um pouquinho mais de atenção para ele, né? Como a parábola lá das moedas, dos dons.
aqueles que receberam um dom, que receberam 2 dons, que receberam 5 dons. A gente tem que multiplicar esses dons e devolvê-los a quem realmente pertence. Exatamente. Bom, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que vai gostar desse vídeo, né? E tudo mais, que esteja precisando de uma reflexão ali sobre o dia de Pentecostes. Muito obrigada, pessoal!